Vou começar aqui a gravação. Bom, boa noite, primeiramente, são 5h47, a gente tinha marcado para começar às 5h15, fizemos aqui uns 15 minutinhos de espera. Temos Bel, DR da PAN e Andrés, treinador e ex-presidente aqui do Comitê Rio. A gente abriu esse webinar para responder a questionamentos que surgiram no Facebook na semana, no Facebook, depois que a gente mandou o informativo do dia dessa última quinta-feira, anunciando outras modalidades de programa escolar, né? Então, a gente foi lá no Facebook e vê um pouquinho das perguntas que foram levantadas. Levantaram-se perguntas em relação ao valor dos programas, levantaram-se perguntas em relação à questão do voluntariado, já que nesses programas famílias e escolas são remuneradas. Então, eu queria dar só um panorama rápido e depois abrir de novo para perguntas e responder coisas mais específicas. Mas eu estou compartilhando aqui a minha tela, vou compartilhar primeiramente. Essa aqui é parte da apresentação que eu fiz como relatório da Secretaria Executiva na CN esse ano. A gente falou sobre várias coisas e uma delas foi sobre volume dos programas da UFS no mundo, não só no Brasil, né? E a gente mostrou esse gráfico histórico que demonstra que desde 2005 o número de programas da rede como um todo ele não se estabiliza e deixou de crescer. Isso, para quem entende um pouco de qualquer análise de atividade, isso demonstra que é uma estagnação, né, de um mercado que já ficou maduro, ou seja, já atingiu talvez o seu potencial máximo e os números vão ficar mais ou menos por ali, que é esse círculo vermelho que demonstra. Depois, eu compartilhei especificamente as linhas do tempo do UFS Brasil. A gente vê aqui, a gente tem tido um declínio significativo desde 2005 também, e aí com pequenos períodos de recuperação, mas não muito estável. E como lá na CN a gente estava com dois convidados, né, do Chile e Argentina, eu compartilhei deles também. Os números e as escalas são diferentes, porque o tamanho das operações do AFS nesses países são diferentes, o tamanho do país é diferente, tudo isso, mas para mostrar que o perfil da curva também, em termos da atividade dos programas, é semelhante. Então, o Chile também vem com uma queda, né? E aqui no próximo eu compartilhei da Argentina, embora ele tenha tido um período de crescimento, também está numa tendência de queda. Depois disso, a gente compartilhou esse outro gráfico, que é um gráfico sobre volumes de programa por modalidade no mundo, né? Então, as setinhas roxas, que todas estão para cima, em diferentes naturezas e perfis de programas. E a gente focou um pouco nessas duas primeiras. A primeira roxa, que é do High School, demonstra que no mundo esses programas têm cresceram uma média de 6%, mas se a gente olha a realidade do AFS, das operações do AFS no mundo, as operações do AFS caíram em quase 5%. E aí a pergunta que se coloca para reflexão de toda a organização é como se a maior parte do nosso trabalho, né, da nossa atividade educacional é feita em parceria, ao lado, durante um programa de intercâmbio de ensino médio, de high school, que é a maior parte das operações, o que acontece que a gente está encolhendo em um mercado que está crescendo? Se a gente é o mais tradicional, se a gente tem uma excelente qualidade, porque os slides anteriores demonstraram, né, as respostas de pesquisa de qualidade, de satisfação, o impacto educacional, tudo isso, mas a gente chegou nessa categoria de volume. Como a gente está encolhendo num universo que cresce? Então, essa indagação fica. E eu vou mudar aqui para uma outra apresentação, que é a apresentação do ETS Internacional, para que a gente possa analisar alguns outros dados, e aí eu vou abrir para a gente falar um pouco mais do AFS e ouvir vocês também. Então, aqui, esse é um gráfico de mobilidade estudantil no mundo. E por faixa de renda, né? Então, essa linha azul clara é a faixa de renda mais alta, né, da classe média alta,
que é a que mais tem crescido. Veja, por exemplo, que a renda alta, que é a laranja, também se estabilizou. É claro que tem uma limitação no número de pessoas de renda alta, mas a procura dela por esses programas se estabilizou. Quem mais consome os programas novos agora, quem mais faz esses programas, são a classe média alta, que a classe média no mundo é uma classe em crescimento. E aqui é um dado que o número de pessoas que estão entrando na classe média no mundo, de 2010 para cá, foi de 600 milhões de pessoas, até 2030, 3 bilhões de pessoas. Então, por isso a perspectiva de crescimento nessa área de intercâmbio é grande, porque tem mais gente que hoje em dia tem condições de investir, porque tem mais recurso disponível. Então, aqui, até 2017, a classe média global vai aumentar os seus investimentos em educação, porque é isso que acontece nas famílias. Quando eles têm mais renda disponível, geralmente uma parte disso vai para investimento em educação. E aqui eles mostram de novo, né, aqueles 6% na área de high school, que eu acho que era o foco da conversa. Agora, eu estou aqui fazendo uma apresentação e compartilhando com vocês um monte de números e dados de mercado, e eu acho que é aí que a gente começa a sentir que há um desconforto, né? Porque, então, o que a AFS tem a ver com isso? A AFS é uma ONG, a AFS é uma organização sem fins lucrativos, a AFS é uma ação de base voluntária, então por que a gente está falando tanto nisso? Então, aqui eu só quero mostrar a vocês um outro gráfico do ponto de vista de onde vêm os recursos da nossa organização hoje, né? Os recursos da nossa organização, deixa eu chegar aqui, vem na sua grande maioria, olha, que é por tipo de programas, pelos programas escolares. Então, todas as atividades que o AFS precisa custear, inclusive desenvolvimento de voluntários, inclusive essas estruturas, ela vem desses programas. A estratégia de captação de recurso externo, ela está no berço da organização, ela se perdeu e a gente agora tem tentado retomar isso, como vocês veem, a gente tem falado bastante em captação de recurso mais recentemente, e na rede vai se falar cada vez mais. Aí, voltando aqui um pouco para esse crescimento, né, só para falar uma outra realidade aqui, espera aí que eu vou voltar. Por exemplo, aonde, né, crescem os programas de intercâmbio? Esse aqui é um gráfico dos países de língua inglesa. 68% dos países de língua inglesa hoje são o que eles chamam de fee-paying, ou seja, a educação internacional ela é uma commodity nesse país. O país tem isso como um importante produto de exportação de valor do seu país. E aí as escolas, as famílias começam a entrar numa mentalidade de mercado mesmo. Então, só para dar essa realidade. Então, o que acontece hoje? Né? Quando a gente olha onde o AFS está presente, os seus programas, a gente tinha AFS em países que hoje a gente não tem mais. O AFS, por exemplo, da Inglaterra, ele fechou há mais ou menos 6 anos. O AFS Austrália, hoje tem uma operação muito reduzida no número de estudantes de programa escolar. A gente tinha 3 vagas e a gente tinha longos atrasos na colocação. O AFS Nova Zelândia, como vocês viram, está naquela lista agora de programas que são dos mais caros e que também remuneram a família e a escola. O AFS Canadá estava anteriormente só na parte francesa e agora eles se organizaram para entrar na parte inglesa, mas também dentro dessa lógica de ajuda de custo para a família e pagamento de escola. Na Irlanda, que é um programa novo que a gente oferece também, a família paga, na Inglaterra, ou seja, é uma lógica dos países de língua inglesa, exceto, até agora, o AFS Estados Unidos. Então, parte da razão que o AFS analisou que os nossos números diminuem no mercado que cresce é porque nós não estamos em grandes setores onde há busca. A gente não está no Reino Unido, a gente não está na Austrália, a gente não está na Nova Zelândia, nós estamos no Canadá na parte inglesa, nós estamos na Irlanda. A nossa operação na África do Sul também ela é muito pequena. Então,
quando a gente não está fora de sincronia com o que as pessoas buscam quando elas buscam um intercâmbio de ensino médio, né? Bom, dito isso, eu queria voltar para aquela discussão, e daí, né? E a gente com isso? E o AFS com isso? Sendo uma organização do terceiro setor, voluntária, sem fins lucrativos. Porque a gente tem que estar atento e tem que entender toda essa lógica mercadológica. Eu gostaria de poder ouvir um pouco vocês, porque eu acho que a fala, o discurso que a gente tem aqui na Secretaria Executiva, tanto também do Conselho Diretor, porque a gente está aqui executando também uma política do Conselho Diretor para a organização, uma estratégia que é a estratégia da rede hoje, né? Esses programas estão sendo criados por parceiros da AFS. Eu gostaria de ouvir um pouco primeiro de vocês qual é a sua leitura dessas informações que eu compartilhei. Eu posso aqui abrir o microfone de vocês para que vocês possam falar. Nós temos aqui Andrés, Isabel, Marcelo, tem o chat também que vocês podem usar para mandar algum questionamento, algum comentário sobre o chat, mas como somos poucos, acho que seria mais prático a gente abrir até o microfone. Posso fazer isso em ordem aqui por participante. Vou começar pelo de cima, que é o Andrés. Vou abrir o seu microfone, Andrés, para que você possa fazer alguma colocação em relação a esse ruído, né, entre quem nós somos, o nosso tipo de entidade e essa realidade das operações no mercado que a gente atua. Você tem disponibilidade, Andrés, para falar agora? Você pode responder aqui no bate-papo, se não. Ou quem quiser fazer alguma pergunta agora, não sei, Marcelo também está aí, Bel, eu sei que está participando do telefone, não estava conseguindo falar no microfone, mas Oi, tá me escutando agora? Agora sim, Bel, excelente. Eu vou fechar aqui agora o Marcelo para ouvir. Não, é só para dizer que agora eu estou ativo, daqui a pouco eu falo, tá? Deixa o Marcelo falar. Tá, então Tá, Marcelo, eu vou abrir seu microfone. Você quer fazer alguma pergunta? Marcelo, você nos ouve? Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi? Vocês estão me ouvindo? Marcelo, estou ouvindo. Eu não sei, assim, eu não tenho uma tabela de porcentagens do quanto que fica de fato para o FS Mas nesses países eu entendo muito essa necessidade de mercado. Eu acho que realmente a gente tem que oferecer coisas ou programas que as pessoas buscam. Mas existe alguma forma de baratear esses programas para países de língua inglesa? Talvez uma porcentagem menor que fica rede do FS, mas que talvez a gente não ganhe que a gente ganhe por quantidade, sabe? Porque você possa ser vendido em maior quantidade, reduzindo essa porcentagem. Estou gostando do seu... Oi? Não, deixa eu só tentar te responder. Então, Marcelo, pelo que eu estou entendendo, eu vou botar você dentro do ficar eco aqui, depois você pode falar de novo. Então, a pergunta do Marcelo é muito interessante, porque ele está falando de uma coisa que, quando a gente faz análise de produtos, a gente fala em margem de lucro, né, Marcelo? Qual é a margem que o AFS tem? Será que se a gente tivesse uma margem menor e ganhasse, como ele disse, no volume e não em cada produto? Então, tem duas respostas para isso, Marcelo. Primeiro, uma resposta geral sobre margem, né? A gente tem hoje, o que entra no custo de um programa AFS? Né? Para você ver como é essa composição de custo, para você entender. Então, a gente tem a primeira coisa, o que a gente chama de transfer price, que é aquilo que o parceiro diz que custa para ele operar aquele programa. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente diz para um parceiro que custa $3.335 para ele enviar um participante para a gente por um ano. Então, é o transfer price. Aí a gente tem que somar isso. Alguns custos que são do FS Internacional. O FS Internacional, ele é uma marca, uma rede que também se mantém. Então, tem um valor que o FS paga todo ano para a rede internacional para poder ter a marca FS, que são $25 mil, que a gente tem que dividir pelo número de participantes. Para cada participante que a gente manda, tem aí um valor que chama-se uma taxa de administração da FS Internacional, que são mais ou menos $600. Depois a gente tem que botar aí o seguro-saúde,
que para um programa anual também são mais ou menos $600. Aí a gente tem que colocar aí uma passagem aérea, que é uma passagem aérea um pouco mais cara, porque é uma passagem aérea que tem que permitir remarcação, flexibilidade, retorno antecipado, né? Esse tipo de coisa. Depois a gente tem que colocar aí os custos que a gente tem aqui, o custo de orientação, que esse participante vai... Bom, no caso do envio, não, a gente está falando do envio. Quando a gente tem aqui, a gente tem orientação. Mas, então, a gente tem as taxas do internacional, a taxa do parceiro, os seguros, todos esses serviços, e o nosso custo para manutenção da nossa organização. Então, de modo geral, o gross margin, o que fica para a gente, por exemplo, para cada estudante que a gente envia, a gente repassa R$100 para o comitê, taxa de desenvolvimento, etc. A margem de lucro que a gente tem por programa, na sua maioria, varia entre 10% e 20%. E aí, os programas tradicionais, como o programa dos Estados Unidos, a gente tem uma limitação de vagas. Então, a gente também trabalha por uma questão do que tem mais demanda. Tem mais demanda para a Alemanha do que tem para a Tailândia, né? Então, o programa da Alemanha, ele custa um pouco mais para que o da Tailândia possa ser o mais barato. Tem essa lógica também. O que acontece, Marcelo, nesses programas dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, que é o programa tradicional, os programas tradicionais, eles têm limitação de vaga, ou seja, embora a minha margem seja 10% a 20%, eu só tenho X que eu posso disponibilizar. Os programas que eu posso ter uma margem menor, porque ele é ilimitado, se eu tiver mais participantes, eles podem abrir mais vagas, são justamente esses programas onde há o pagamento da escola da família, porque é fácil crescer, porque a disponibilidade lá existe. Só que, por exemplo, no caso do AFS Canadá, o transfer price do AFS Canadá para o programa de um ano é de $18 mil, é o que eles estão cobrando. Então, quando a gente oferece o programa por 23, eu acho que a gente está oferecendo por 25, 18 mil desses 25 já estão indo diretamente para o Canadá, porque ele vai pagar essa escola, porque o governo exige que o estudante estrangeiro contribua o mesmo valor que o governo contribui por estudante, né? Ele vai remunerar a família, porque nesse mercado não existe a realidade da família receber o estudante sem uma remuneração. Não é o caso do Brasil, não é o caso... Não, você está botando perguntinhas aqui, vou ver lá. Mas, então, os programas que a gente pode... A gente conseguiu manter esses programas um custo bem justinho no mercado, justamente porque a gente tem taxas, a gente tem margens menores, né? Esses são os programas pagos, são os com as menores margens, porque a gente pode crescer volume. Já não é o caso dos programas que têm vagas limitadas. Deixa eu ver aqui qual é a sua pergunta que você abriu aqui. Espera aí. Gente, que foi esse? Gente, foi para os 18 mil que eu falei? Sim, foi, exatamente. Então, tá vendo? O programa que a gente está oferecendo, eu acho que do Canadá é com passagem, não é? Então, o programa que a gente está oferecendo com passagem, etc., então, a gente paga $18 mil para o FS Canadá, aí eu tenho que levar em conta que essa família vai pagar no cartão de crédito, e eu tenho quem tem comércio sabe, né? Quando você paga um cartão de crédito, a administradora do cartão vai ficar com uma porcentagem desse valor. Então, eu tenho que embutir aí o preço da porcentagem do cartão, eu tenho que pagar o AFS Internacional, Medical Contribution, o seguro liability, o kit do estudante, né, que ele vai receber, a orientação regional que ele vai participar, que tem um custo, tudo isso está aí. Então, ele chega a 25 mil, porque ele tem tudo isso. A margem de lucro mesmo da gente é $1.100. É só isso que fica. É enxutinho. Agora, quando você vai no mercado e busca um programa numa escola em Toronto, quando a gente consultou, por exemplo, a CI, STB e outras organizações, é bem essa faixa, não é diferente. O diferente é a nossa proposta, o diferente é o que a gente faz com a nossa margem, isso tudo é diferente. Mas os custos do programa não é diferente. Então, a nossa lógica na FS é uma lógica que a gente chama de um negócio social. Eu estava pensando um pouco antes de vir aqui conversar com vocês, que, por exemplo, eu estava pensando na casa de Harvard.
Harvard é uma organização sem fins lucrativos, que produz resultados excelentes para si mesmo e para o mundo, que é reconhecida pela sua qualidade, mas custa $60 mil por ano para as pessoas participarem. Porque tem gente que paga 60 mil e tem gente que não paga nada. Exatamente como no UFS. Né? No UFS a gente teve o ano passado 30 bolsistas dentro de 170 participantes. A gente teve quase 20% de bolsistas. Né? Então, nesse sentido, a gente faz uma redistribuição inclusiva para possibilitar que outras pessoas também tenham acesso. Mas os custos da operação de qualidade, ele é grande. O Harvard é caro porque eles têm um excelente professor, já tem um bom laboratório, eles fazem tudo com qualidade. Né? Então, o custo, acho que às vezes o voluntariado subestima, né, o custo de se manter uma organização voluntária. Não é a questão de que você não remunera o empregado, mas o empregado você remunera e acabou. A gente desenvolve pessoas, tem o recrutamento, tem as reuniões, tem a CN, tem o CONAB, tem um monte de coisas que a gente faz que é parte da nossa missão. A nossa missão também é desenvolver o voluntário e a pessoa, para ter mais gente no mundo levando o nosso trabalho. Né? Mas os custos dos programas a gente precisa ter um pouco mais... Sim, eu sempre me lembro, o AFS no Reino Unido, na Inglaterra, acabou porque não se aceitou que eles remunerassem família. E com isso a gente perdeu um AFS no mundo. Né? Hoje em dia a gente está lá fazendo parceria com outras organizações porque o AFS acabou na Inglaterra. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Andrés aqui na... Estou lendo aqui, ó. Que pena que sejamos tão poucos, minha leitura sobre esse panorama está bem realista, interessante como a oferta tem se ampliado consideravelmente, é compreensível que tem que se adaptar ao mercado, que leva a perguntas a programas caros. Meu questionamento é, para uma rede de voluntários acostumada a defender nossos valores, oferecendo oportunidades para todos e com mais vontade de receber bolsas do que programas de 25 mil, como podemos conciliar esse discurso? O que falamos? Como podemos abordar o participante? Como podemos lidar com vontade que os clientes não se sentem à vontade de divulgar esses programas? Ok. Boa pergunta. Porque você colocou aí, Andrés, uma questão de desconforto. A Andrés até já saiu, mas vai ficar gravado aqui, você vai ouvir. A gente tem hoje... Na verdade, Andrés, você sabe que isso não é novo? Tem muitos voluntários, muitas pessoas que não se sentem à vontade de falar de valores sobre nada. Né? Tem gente que não vende uma rifa. Né? Então, isso não é novo. Existem voluntários, existem comitês que o que eles fazem é entregar para as pessoas os custos, os valores. Eles não gostam de lidar com a parte financeira. A parte financeira você resolve com a Secretaria Executiva, você resolve com o setor financeiro, você resolve... O que eu quero falar para você é o que o programa é, o que o programa faz. Essa é uma opção porque as pessoas que estão buscando isso para os seus filhos, principalmente no caso do programa High School, eles vão comparar, né? Mesmo que eles amem, prefiram conhecer a FF, que eu acho que em muitos casos a gente tem isso, mas as pessoas não compram mais nada hoje em dia sem comparar. E na comparação, eles veem que, de fato, como o nosso programa vem com a passagem incluída, como vem com as orientações incluídas, né? Tudo isso, as formas de pagamento que a gente tem são facilitadas, tem a questão da fidelidade, acaba que as pessoas que optaram pelo nosso programa acharam que ele valia a pena. E eu acho assim, gente, quando a gente tem uma resposta de famílias e participantes de 98% de satisfação, de 96% das pessoas que recomendariam o nosso programa, a gente não devia se preocupar com o custo, né? Porque significa que eles acharam que valeu a pena. As pessoas... Existe uma coisa que é caro, existe uma coisa que tem valor. E tem coisas que são caras e não têm valor, tem coisas que têm valor e não são caras, mas são poucas, como sentimentos, afeto, né? Coisas que você não precisa de visa. Mas tem coisas que têm valor e são caras, né? Eu acho que uma outra preocupação que a gente tem no FF para ser inclusivo é também oferecer um leque. Vejam que esses programas mais caros são para destinos que são muito solicitados no mercado. O estudante que quer ir para a Argentina, para a Costa Rica, para a Tailândia, para a Letônia, ele tem opções de valor muito mais em custo. A questão são esses programas da gente poder contemplar. Né? Hoje o AFS recebe, o Canadá como país, é o país que mais recebe intercambistas no mundo. Ele não pode receber um pelo AFS Brasil? O AFS Canadá não pode operar nesse sistema? Porque as pessoas estão indo, né? Por que a gente privar o brasileiro que quer fazer esse programa no Canadá, mas quer ir pelo AFS poder fazer isso?
e privar o AFS Canadá de poder crescer a sua operação. Né? Bom, era um pouco isso que eu ia falar. Acho que eu espero ter respondido, Marcela, a sua pergunta em relação à margem, né? Tem outra pergunta sua aqui agora, depois eu vou abrir falar. Uma pergunta, segundo a pesquisa de mercado, é buscado, estou lendo aqui, buscado em determinados países, ou a busca para em inglês. É uma busca por país ou busca por língua? Porque existe alternativas mais inclusivas, países, por exemplo, a África do Sul. Quem sabe estabelecer uma parceria e aumentar um na África do Sul. Na verdade, Marcela, aí também tem umas realidades. A gente tem, né, um AFS África do Sul hoje, mas ele recebe pouquíssimo no programa escolar, eles recebem mais no programa de voluntariado. E aí, realmente, é uma questão de qualidade. Se você acessar as avaliações do programa África do Sul, uma série de problemas internos da organização lá mesmo, de gestão e etc., eles não respondem e-mail, não tem contato. A gente já enviou para a África do Sul uma época, mas a gente deixou de enviar para lá por questões de qualidade e segurança. Hoje, a gente está, de fato, fechando algumas parcerias com outras organizações, mas para os programas de adultos. Há também o programa de inglês com Honduras, há um programa de inglês na Tailândia, porque alguns países já têm um sistema de educação bilíngue, né? E a gente tem esses disponíveis. Mas as pessoas ainda querem ir para um país de língua inglesa tradicional, na sua grande maioria. Bel, vou abrir aqui. A sua pergunta, Bel, você fez pergunta aqui também. Eu acho que se vendermos nossos programas, devemos sim falar dos valores e mostrar os diferenciais que estão incluídos no valor. Fiz uma seleção de famílias que ficaram surpresas quando eu falei o que está incluído. Exatamente, Bel. Eu estava colocando porque o Andrés falou que algumas pessoas se sentem desconfortáveis. Tem perfis e perfis, né? Tem pessoas que se sentem desconfortáveis. Você é uma pessoa prática, está acostumada a vender coisas com valor, você tem seus artesanatos. Eu acho muito... para algumas pessoas é muito natural. Mas eu acho também que a gente pode fazer um trabalho melhor como organização, e aí eu acho que eu coloco para nós aqui em termos de treinamento, de dar um treinamento das pessoas de como fazer, né, como apresentar o IFS, como falar dos nossos produtos de intercâmbio. Né? Acho que isso a gente pode fazer melhor. E o vídeo que a Bel está lembrando, que a gente também, no ano passado, a gente produziu um vídeo, né, sobre essa questão de como assim sem fins lucrativos, justamente para ajudar as pessoas a entenderem a lógica do IFS, que não é uma lógica do mundo, não é uma lógica capitalista. Então, às vezes, é de fato difícil as pessoas entenderem. Ok, Marcelo. Eu vi que você já saiu. Bel, posso abrir seu microfone aqui? Já só ficamos nós de novo, Bel? Você está muda? Você desligou seu som, né, querida? Não sei se você não está podendo falar. Oi. Só ficamos nós de novo. Meu Deus do céu, será que é o horário ou esse povo não achou interessante? Na nossa experiência, em outros temas que a gente já fez, esse evento, uma coisa e outra, o público não é muito grande mesmo de webinar, não. Mas a gente gravou, depois a gente disponibiliza para as pessoas que quiserem ouvir. E também a gente colocou que as pessoas podiam mandar perguntas para o e-mail, que a gente responderia, né? Para fazer um FAQ, alguma coisa assim. Pois é, Andresa. Ontem a gente fez uma seleção aqui, tinha 10 famílias na nossa seleção. Tinha famílias de outras cidades, Maracaju, tinha uma de Camapuã e o resto de Coxim, uma de Coxim e o resto de Campo Grande. Dessas famílias... Teve comitê, né, Bel? Coxim já teve comitê, eu acho, no passado. Coxim foi. Inclusive, o neto de uma ex-voluntária que está enviando um filho para Nova Zelândia. E aí foi muito interessante, porque a gente falou justamente sobre os valores, sabe? A gente explicou certinho o que está incluído, tudinho. E o que eles não sabiam, que eu falei que é o diferencial das outras empresas, é que nós temos regras para os estudantes. Eu deixei bem claro que os estudantes não vão ficar soltos lá, não vão para fazer mochilão ou fazer viagem de turismo, que é um intercâmbio escolar e que tem regras, e que para cada estudante tem 4
4 pessoas de olho, que é o presidente, tudo, falei tudinho como eu estudei, que a Fernanda me passou. E eles ficaram admirados. Teve um casal japonês que foi só para conhecer mesmo, que ele está fazendo pesquisa, né? E eles ficaram admirados de ver a estrutura que nós temos. E outra coisa que eu acho muito importante quando vai falar sobre os programas para vender, fazer uma seleção, é o vídeo da história, sabe? Da guerra, aquele vídeo muito bonito que a Fernanda mandou. Também aí a gente perguntou se eles já conheciam a FS, se eles já tinham ouvido falar, tal. E eles acharam super interessantes. Então, eu acho que a gente deve, isso mesmo, é capacitar melhor os nossos voluntários para fazer seleção, para vender, para vender mesmo o produto, porque nós somos uma ONG, mas nós temos um produto que nós temos para vender, e eu acho que nós não temos ninguém preparado para vender, que é o caso mesmo de Dourados. Dourados tinha 8 inscritos, mas não foi ninguém, sabe? Aí a Marli está desesperada, não sabe qual é o problema de Dourados. Eu não sei se é o pessoal que não está sabendo chegar. Então, sabe, eu acho que nós precisamos de mais capacitação para envio, para saber vender mesmo o produto, como vendedor mesmo, sabe? É minha opinião. A gente tem você sabe que a Ana Paula veio do mercado, né? Da EF, de outros lugares do CI que ela trabalhou. E quando ela chegou aqui, a gente falou para ela assim, olha, aqui você não pode falar em venda, que senão você não está. Então, a gente tem, assim, alguns preconceitos, né? Mas é engraçado que a última reunião que eu fui do Internacional, e o Bert, que é o cara que é o novo gerentão de programas, assim, ele fez uma sessão chamada Venda, uma palavra linda, maravilhosa, para desmistificar algumas coisas, né, Bel? Eu acho que, às vezes, como eu disse, tem um certo pudor, até meio burguesinho esse pudor, né? Porque quem precisa vende e compra, né, Bel? Então, eu, como sou filha de comerciante, não tenho de falar em vender. Vender é uma coisa nobre, eu acho. Ainda coisa mais que é uma coisa boa, né? Você está dando a oportunidade ao outro de uma coisa que ele está buscando, né? Você não está empurrando nada na pessoa que ela não quer, você está trazendo um produto maravilhoso, uma resposta para o anseio dela, né? Então, eu acho isso que é um pouco de perspectiva. Eu acho que lá no Conab, Bel, tem um eixo que é sobre operações, etc. A gente vai levar uma proposta de fazer lá um workshop sobre venda, sobre marketing do programa. Eu vou lá vender meus produtos. Exatamente. Bom, querida, só para te dar um update, eu estou aqui falando com a Fernanda que amanhã, sem fato, a gente vai fechar o negócio das bolsas, tá? Para mandar para vocês começarem já a planejar a sua seleção de bolsa desse ano. Mas é um pouco isso, sabe? Essa lógica que hoje a gente tem uma preocupação de que a gente possa buscar recursos de outros lugares que não só o nosso intercâmbio, desenvolver editais para fazer atividades. Mas o intercâmbio ele tem custos que são só dele. Então tem uma coisa um pouco assim, mas você é voluntário. Voluntário outra coisa que também encanta muitas pessoas com o nosso intercâmbio, Bel, que você deve ter visto ontem, é a questão do voluntariado, né? Isso é uma... que as pessoas estão fazendo isso porque elas gostam, né? Estão cuidando porque elas gostam, estão ali porque elas querem estar envolvidas. A família que não é voluntária, e eu entendo que as pessoas têm algumas restrições, mas o que eu acho que o nosso papel é ser transparente em relação a isso, né? Não é? Porque a gente teve umas situações no passado, Bel, porque a Nova Zelândia, por exemplo, hoje, mesmo no programa tradicional, eles dão ajuda de custo para as famílias. É uma ajuda de custo menor do que no outro programa, que é dentro de uma escola paga, tudo, né? Mas todos têm, porque senão eles não teriam, cara. E quando eles começaram a fazer isso, eles não nos avisaram. E a família comentou com o estudante. E o estudante ficou assim, sem resposta. Então, assim, a gente passou a incluir em todo o nosso material isso que a gente tem. Você tem que clarizar se para você é importante que a família não seja remunerada, então a lista de países para você é essa, pelo menos esse. Se você acha que isso não é tão relevante, que você quer ter uma experiência, até porque a família não vive disso, né? Ela recebe uma ajuda de custo. Se você me perguntasse assim, você cuidaria de um gato se eu te der R$500 por mês, eu diria que você não vou cuidar de gato por dinheiro nenhum, porque eu não gosto de gato, entendeu? Eu também não. Então, assim, as pessoas não... Que Bruna não me ouça, mas ela tem 3, já tem que comprar. Então, assim, você sabe que você se propor a olhar um adolescente, conviver com ele na sua casa por um ano, não é por dinheiro, né? Porque não paga. Não paga.
Então é uma... Porque, na realidade, os gastos da família aumentam mesmo. Eu já recebi um monte. Eu também já... Mas a família que quer realmente receber por amor, assim, ou por, como se diz, pelo espírito de ser AFS ou de ser família hospedeira, ela não vai pensar nessa parte do gasto, sabe? Eu acho que também esse de ajuda de custo para a família, eu acho que iria virar minha opinião, eu acho que iria virar uma coisa muito mais comercial e eu acho que teríamos muito mais problemas com famílias do que já temos, sabe? Eu acho que o Brasil, eu acho que tá bem assim no Brasil sem ajuda de custo para a família, é minha opinião. Porque, por exemplo, já houve essa discussão também, né? Mas por que se paga lá, não paga aqui? São realidades muito diferentes, né? É como eu disse, lá isso de fato é um mercado, você não consegue entrar, o Canadá não consegue ter uma operação. Por exemplo, a Nova Zelândia, hoje em dia, eles recebem, em famílias que recebem essa pequena ajuda de custo, 30 estudantes. Como é que você vai manter uma operação para receber 30 estudantes por ano? Então, eles só tinham condição de crescer se eles crescessem nessa outra lógica, né? Então... Não, verdade, verdade. Querida, então, a gente vai encerrar por aqui.